E eu queria falar sobre essa igreja perseguida. Eu queria falar sobre essa igreja que cresce. Sobre essa igreja que veio num contexto diferente daquela que nós vivemos hoje. A igreja que ficou como símbolo para nós, ficou como ícone, e que a gente fala tanto dela, e que a gente ouve falar tanto dela, e que tem pregadores que não saem de dentro desse texto, e que tem igreja que tem até nomes parecidos, mas que a gente tem se afastado tanto, e tanto, tanto, tanto. Por isso que Deus, pela sua bondade e misericórdia, deu uma ordem para nós este ano: sejam vós uma igreja além do templo. E eu quero explicar para você um pouquinho o que é isso. Eu queria que você abrisse as suas escrituras, se você a tem, no livro de Atos, no capítulo 2, e eu queria ler com você somente um verso nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 47. Eu espero que essa noite seja uma noite marcante na sua vida, uma noite em que faça a diferença na sua vida, que seja um divisor de água, você como cristão, você como servo do Altíssimo, você como membro de uma comunidade. A Bíblia diz assim, em Atos capítulo 2, verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Caindo na graça. O que nós ouvimos muito hoje é caindo no poder, caindo pelo poder de Deus. Mas o que a igreja precisa é cair na graça de todo o povo. É isso que a igreja precisa. É isso que aconteceu com a igreja primitiva. Mas a igreja estabelecida aqui nesse texto, a igreja que se iniciava nesse contexto, não é a igreja que nós conhecemos hoje. Não é essa igreja aqui. Não é a igreja que nós estamos habituados a frequentar e que nós conhecemos como igreja. Aqui se estabelecia a igreja no formato de comunidade. Ainda essa igreja tinha o formato, tinha a configuração de uma comunidade. E que diferença esse formato de comunidade tem para a nossa igreja hoje? Para a igreja que a gente conhece. O que é uma comunidade? Comunidade é um lugar onde todos podem estar. Comunidade é um lugar onde não se faz diferença de pessoas. Comunidade é um lugar onde todo o povo, de todas as nações, de diferentes pensamentos, de diferentes ideias, de diferente modo de ser, podem conviver juntos. Isso é uma comunidade. Não importa a sua cor, não importa a sua intelectualidade, não importa o país da onde você vem, não importa de que forma você pensa, todos nós podemos conviver dentro de uma comunidade. Comunidade é isso. E o que é a igreja? Segundo o Novo Testamento, ela vem com a palavra eclésia. E segundo o Novo Testamento, o que era usado no Novo Testamento como igreja, era aquelas pessoas que foram chamadas para fora. Eclésia ou igreja eram pessoas que haviam sido separadas. Mas também tinha a eclésia como sendo uma assembleia pública. Era um grupo de homens que governavam a cidade. E eles formavam uma assembleia para resolver os problemas da cidade. Isso também era igreja.
E com o passar do tempo, a igreja comunidade, a igreja em que todos podiam participar, a igreja onde não havia portas, a igreja em que todos podiam entrar, em que todos podiam conviver, e que todos podiam se alimentar. Com o tempo, essa igreja, chamada comunidade, ela absorveu a eclésia, por uma série de motivos. Ela foi absorvida pela comunidade. Essa igreja agora absorvida por essa igreja que agora absorveu a eclésia, essa comunidade que absorveu a eclésia, agora essa igreja ela precisa de coisas. Essa igreja precisa de um templo. Hoje nós vivemos o tempo de igrejas que querem mostrar a suntuosidade dos seus grandes templos. Essa igreja que foi absorvida pela comunidade, ela precisa de templo. Essa igreja precisa de CNPJ. Essa igreja precisa de dinheiro. Essa igreja, ela busca fama. Essa igreja, ela busca evidência. Essa igreja, ela quer ser. Os seus líderes ostentam. Os seus líderes são contados, o seu valor, a sua grandeza é contada pelo número de membros que existem nas suas igrejas. Essa igreja não é a igreja que caiu na graça do povo. Essa não é a igreja que caiu na graça do povo. A igreja dos grandes templos, a igreja da fama, do poder, a igreja que ostenta, a igreja que briga por canal de televisão, a igreja que abre uma outra igreja na frente da outra, somente para arrancar os seus membros. A igreja que faz questão de ter uma igreja em todas as cidades, não para ganhar almas, mas para mostrar que tem poder para isso, poder financeiro. Essa igreja não é a igreja que caiu na graça do povo. Sabe qual foi a igreja que caiu na graça do povo? A igreja chamada comunidade. A igreja sem portas. A igreja que não recusa ninguém. A igreja que abraça todos. Aleluia. A igreja que ama todos. A igreja que está por trabalhar por todos. A igreja que não vê cor, que não vê raça, que não vê nação, que não vê a escolha, a opção sexual de alguém, que não está preocupada com o corte de cabelo, com a igreja que não está preocupada com a marca do carro que está estacionado lá fora, a igreja que não está preocupada com o título que você leva antes do seu nome, a igreja que está preocupada com vidas. Essa é a igreja que caiu na graça do povo. A igreja que trocou coisas por gente. Labachuta e face. A igreja que parou de olhar para os cofres e começou a olhar para a necessidade de cada um. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, porque a igreja hoje mais escandaliza do que agrada. Quando nós falamos que participamos de uma igreja, não conseguimos cair na graça do povo, porque as pessoas acham que nós vamos tirar alguma coisa deles, que nós vamos fazer uma lavagem cerebral em alguém, e coisa dessa forma. Nós precisamos voltar, aleluia, a ser a igreja além do templo. Essa igreja cai na graça do povo, e as pessoas começarão, aleluia, a querer voltar para dentro dos templos. As pessoas não querem voltar para dentro dos templos, porque a igreja que está lá fora não atrai. Não atrai. Quanto de nós hoje convida alguém para vir para dentro do templo dizendo assim: vamos lá para adorar o Senhor. Vamos lá para ter um momento de celebração com Deus.
Quantos de nós chega numa pessoa e diz assim: você já agradeceu a Deus hoje? Não. Então vamos comigo hoje na igreja agradecer o Senhor. Sabe o que nós estamos falando? Ei, como é que está o seu casamento? Está destruído? Vem para a minha igreja, Deus vai restaurar o seu casamento. É isso que a gente está falando. A gente está falando assim, ó. Como é que está a sua conta financeira? Está vermelha. A sua conta bancária está em vermelho. Vem para a igreja, porque Deus é Deus que multiplica. Tudo isso é verdade. Mas essa igreja está frustrando muita gente lá fora. Mas quando eu chamo alguém para dizer aqui, vem para cá, porque aqui tem um Deus poderoso, aleluia, que faz coisas tremendas, mas Ele diz para você assim: busque primeiro o reino de Deus, aleluia, busque primeiro ter intimidade comigo, busque primeiro se aproximar comigo, porque quando você estiver junto comigo, de nada você terá falta. O Senhor é o teu pastor, de nada terá falta quando Ele for o seu pastor. Não é que não vai faltar nada para mim, não é que eu não vou sentir necessidade de nada, não é que eu não vou precisar mais comer, não é que eu não vou precisar mais comprar roupa, não é que eu não precise mais pagar o aluguel ou a prestação do carro, não é isso, é que essas coisas ficam bem menores, aleluia, quando eu estou diante do meu Salvador, aleluia. Essas coisas são supérfluas, porque primeiro eu quero ir à casa do Senhor e adorá-lo e bendizer o teu santo nome, porque eu sei que as demais coisas Ele irá acrescentar. Essa igreja nós precisamos ser essa igreja para poder cair na graça do povo. A comunidade que agradou e começou a influenciar todos aqueles que se aproximavam. As pessoas eram impactadas pelo novo modo de vida de cada membro dessa comunidade. Não era o templo que atraía as pessoas, mas eram as pessoas que atraíam as pessoas para o templo. Você consegue entender? Não é o templo suntuoso que fazia com que as pessoas passassem na frente e diziam assim: ó, eu vou entrar nessa igreja, porque essa igreja é maravilhosa, ela tem altares de ouro, ela tem isso, as pessoas com seus carros maravilhosos, eu vou entrar porque aí todo mundo é próspero. Não, não era isso que atraía as pessoas. O que atraía as pessoas ao templo eram as pessoas que estavam lá dentro e o Deus poderoso que vivia lá dentro daquele lugar também. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, nós somos a igreja, aleluia, que Jesus chamou, aleluia, para atrair as pessoas ao templo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos atrair as pessoas para o templo. Mas como? Fazendo propaganda? Colocando na televisão? Outdoor? Não, com as nossas vidas. Como nós ouvimos ontem aqui, exemplo da nossa vida. Eu preciso causar sede em alguém. Quando Jesus diz assim: tu serás o sal da terra. Você já experimentou passar naquele churrasco salgado, aquela comida salgada, depois de algumas horas, de alguns minutos, o que você quer? Beber água. Sal traz sede, e eu preciso, e a igreja que quer ir além do templo, ela precisa salgar, ela precisa causar sede. Eu vou no meu trabalho, alguém olha para mim e diz assim: eu quero ser igual a você, eu quero ir para o templo, eu vou chegar no templo, aleluia, já glorificando o meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu conheci Deus através de você. Porque eu sou a igreja fora daqui desse lugar. E quando eu sou a igreja fora do templo, eu já trago as pessoas para cá com sede. Eu não trago as pessoas para conhecer Jesus, eu já trago as pessoas para glorificar o nome dEle. Aleluia. Às vezes as pessoas dizem assim: ai pastor, eu gostaria tanto que o meu marido viesse para a igreja, eu gostaria que tanto que o meu filho viesse para a igreja, eu gostaria tanto que a minha família estivesse na igreja. Deixa eu dizer para você, aleluia, dê o exemplo lá na sua casa, seja um sal, aleluia, seja alguém que alguém tem sede, você, aleluia, não vai trazê-lo, ele vai dizer: eu quero ir nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque se Deus fez com você, vai fazer comigo também.
eu causo sede. As pessoas eram impactadas, como eu disse. Elas não vinham para conhecer Jesus, elas já vinham com Jesus no coração, aleluia. O templo aqui é para a gente adorar e glorificar o nome dEle. Quem entra aqui já é para entrar com Jesus no coração, aleluia, porque eu já falei dEle lá no meu trabalho, eu já falei na faculdade, eu já cantei um louvor, eu já ministrei alguma coisa no coração dEle, e quando Ele vem aqui, Ele já vem dizendo, aleluia, glorificado seja o nome desse Deus, aleluia, que eu conheci através dessa pessoa. Essa é a igreja fora do templo, e que talvez a gente não entenda quando a gente lê esse texto, quando a gente medita nesse texto, é que o contexto a qual esse povo vivia, era um contexto de um povo oprimido, era um povo que vivia sob a opressão de Roma. Eles tinham como opressor Roma e todo o seu império, o maior império da terra na sua época. E sobre todas as opressões tinha também uma religião. Eles viviam sob a opressão da lei judaica. Não importa se eram gentios ou quem era, mas quem encostava neles era oprimido pela lei judaica. Você tem que ser judeu, você tem que seguir o que a gente segue, você tem que viver, mas eu não gosto, mas você tem que viver, sabe por quê? Porque eu tenho o controle sobre a sua vida. Eles viviam nessa ocasião, nessa situação. E você sabe que hoje, 75% dos cristãos não estão no Ocidente desenvolvido. Você sabia que não estão no nosso Ocidente, ou no Ocidente desenvolvido? Estão fora. E a gente acha que o Brasil é o lugar que tem mais cristão. Sabe por quê? Porque a gente tem uma igreja a cada esquina. Mas às vezes a facilidade traz para nós um desprezo. Você já percebeu isso? Que a gente costuma dar valor àquilo que é difícil. Aquilo que é muito fácil, a gente acha assim, é muito fácil. Por que as pessoas compram e se enfiam em dívidas para comprar roupa de grife? Porque uma camiseta simples você paga 25, 30 reais. Mas a mesma camiseta, com uma marca qualquer, que é para um público seleto, que ela programou, fez a sua mídia, fez todo o seu marketing para um público seleto. Colocou a sua loja no shopping mais caro da cidade. E pegou essa mesma camiseta que valeria 15, 20 reais em qualquer loja, e chegou lá e falou para você que é 250 reais. Mas quando você compra a camiseta, você passa a ser um seleto, um VIP. Sabe por quê? Porque quem olhar para você vai dizer assim, isso aí é difícil de comprar. Então eu valorizo. Mas Jesus veio para mudar o conceito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? A China, que a gente acha que não tem cristão, que a gente acha que não tem igreja. A China, hoje, é o país onde mais cresce o número de cristãos. Você sabia que 80% dos cristãos da igreja da China, eles congregam em igrejas clandestinas? Não é igrejas como a nossa, de porta aberta, com alvará de funcionamento, com CNPJ, tudo certinho. São igrejas clandestinas. São igrejas como tabernáculo, um dia aqui, outro dia ali, outro dia no fundo da casa, outro dia no fundo da casa do outro, igreja clandestina, mas 80% dos cristãos estão dentro dessas igrejas. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Então eles valorizam. Mas nós temos uma igreja de cada lado, e a gente diz assim, se o pastor olhar feio para mim desse lado aqui, eu vou para outra.
Se eu não gostar da Restauração em Vida, eu vou lá para a Batista. Se eu não gostar da Batista, eu pulo para a Presbiteriana. Mas lá na China, eles adoram não a igreja, eles adoram o Senhor, aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Porque a igreja não tem templo, a igreja é comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vier, nós vamos adorar o Senhor junto. E agora, essa igreja que eu falei, de Atos 2,47, ela começa a conviver, eles começam a viver de uma forma diferente, com outros valores. Uma igreja que tinha outros focos, passam a ter focos diferentes, valores diferentes. Eles começam a perceber o quê? Eles começam a perceber que a comunidade, elas tinham outros valores, diferentes dos valores da religião da época, diferente do judaísmo. E isso traz um impacto para aquelas vidas. E eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Sabe quando nós vamos começar a realmente ser a igreja fora do templo? E atrair pessoas para dentro do templo? Para que depois nós possamos sair novamente? Quando nós começarmos a impactar as vidas que estão aí fora. E como eu vou impactar, pastor, as vidas que estão aí fora? Eu vou mudar os valores. Eu vou contra esses valores. Porque Jesus ensinou, foi exatamente isso. Aí contra os valores da religião judaica. Ele disse, eu vou mudar isso. E ele começou pelo templo. O templo não era mais importante do que as pessoas. E hoje nós vivemos uma realidade diferente. O templo às vezes é mais importante do que pessoas. Às vezes nós queremos selecionar pessoas para entrar na igreja. E na igreja entra todo tipo de pessoa. O templo aqui não é mais importante do que você, meu querido, aleluia. O templo aqui não é mais importante do que as vidas que estão lá fora. Sabe por quê? Porque Jesus fez diferente. Naquela época, você vai ver lá em Atos, quando Pedro e João subiram ao templo para orar. Se não me falha a memória, Atos 3, Pedro e João sobem a hora nona para orar. Sabe quem eles encontram fora do templo? Um homem que era paralítico, que era coxo, que tinha uma enfermidade. Sabe por quê? Porque naquela época os enfermos não poderiam entrar no templo. Quem tinha defeito físico, ou deficiência física, ou necessidades especiais, como a gente costuma dizer hoje, não importa o nome que se dá, quem tinha algum tipo de diferença, não podia entrar no templo. O cego não entrava no templo, o coxo não entrava no templo, o paralítico não podia entrar no templo, a mulher da mão mirrada não podia entrar no templo, ninguém poderia entrar no templo. Mas aleluia, quando Jesus chegou, aleluia, as coisas foram diferentes. Sabe por quê? Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, pode entrar no templo, porque eu sou o templo. Por isso ele disse assim, eu posso derrubar o templo e construí-lo novamente em apenas 3 dias. Sabe por quê? Porque eu sou o templo. Ele disse, vocês podem até me matar, mas eu vou levantar como templo ressurreto ao 3º dia, aleluia. E todos que tiverem sede, pode vir a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, se você não pode entrar numa igreja, você pode entrar na comunidade de Jesus, aleluia. Se você, aleluia, é tratado diferenciado numa igreja, com Jesus você será tratado como todos, aleluia, porque Ele é Deus de amor, porque a vida
para ele é mais importante do que o templo. Eles cuidavam do templo, tinham medo que as pessoas entrassem no templo. Achavam que iam contaminar. Mas Jesus não veio, aleluia, com esse conceito e ensinou as pessoas, disse assim: você pode entrar. Foi interessante num sábado quando Jesus cura. Foi interessante quando Jesus curou esse homem também, quando Pedro e João oraram por esse homem e esse homem foi curado. A Bíblia diz que ele entrou saltando no templo. E as pessoas que estavam no templo ficaram: ei, você não pode entrar, você é o cara que estava ali, você não é o cara que fica todo dia ali na porta, você não está ali há 10 anos, há 20 anos, eu conheço você da porta. Ele diz assim: mas veio um e abriu a porta para mim, aleluia, veio um e disse: pode entrar no templo. Eu quero profetizar para a sua vida aqui nesta noite. Sabe o que vai acontecer? Quando nós passarmos a ser literalmente a igreja fora do templo, as portas começarão a se abrir para a sua vida. Seu marido vai entrar, seu filho vai entrar, sua família vai entrar, amigos vão entrar. Deus abrirá a porta do templo e eles entrarão para a glória do nome do Senhor. Porque não tem impedimento. Não tem impedimento. Naquela época, o sábado era mais importante do que as pessoas. Sabia disso? O sábado era mais importante do que as pessoas. Eles foram, aquele homem que estava há 38 anos, sentado num tanque, esperando uma cura, quando o Espírito do Senhor movesse as águas, e ele aguardando, um dia Jesus chegou, mas era sábado. Era sábado. E a lei, ou o sábado, é mais importante do que as pessoas. E eles pensaram: Jesus chegou, mas ele não vai poder fazer nada. Sabe por quê? Porque hoje é sábado. Mas sabe o que Jesus falou para aquele homem? Jesus entrou. Aquele homem estava numa cama, deitado. Jesus olhou para ele e falou assim: queres ficar são? Você quer ser curado? Você quer ficar são? Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Ele queria dizer assim: quem é por mim, Senhor? E além do mais, ele não disse isso, mas eu posso imaginar que ele pensou: mas Senhor, você já viu no calendário, hoje é sábado. Sábado, nem a água se mexe. Nem o Espírito do Senhor movimenta a água, Senhor. Sábado não pode fazer nada. Mas sabe o que Jesus disse? Eu sou o Senhor do sábado, aleluia. Ele disse: pega a tua cama e anda, aleluia. Porque eu não tenho nada com sábado, eu não tenho nada com a lei desses homens, eu não tenho nada com esse judaísmo. Eu tenho com você, eu tenho com você, eu tenho com você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para você, Deus tem compromisso com você. Aí você olha e diz: Senhor, será isso impossível? Senhor, o Senhor não pode fazer isso porque essa igreja só tem 200 membros. Senhor, o Senhor não pode fazer isso porque o nosso grupo é pequeno. Senhor, como nós vamos ganhar essa cidade inteira se nós temos apenas 10, 15 pessoas para evangelizar? Ele está dizendo: eu não tenho nada com sábado, aleluia. Pega a tua cama e anda, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando a Bíblia diz que ele entrou no templo, porque segundo alguns estudiosos, esse tanque era colado ao templo, era onde ficava a escória, onde ficava o resto da sociedade. Então quando acontecia alguma coisa, a primeira coisa que eles faziam era correr para dentro do templo, porque era o único lugar onde eles não podiam pisar. E eles ficavam ali no tanque sonhando o dia que eles poderiam entrar no templo. E a Bíblia diz que ele correu para o templo. E quando ele chegou lá com a cama dele, as pessoas começaram a criticar e dizer: o que é que você está fazendo? Os fariseus começaram a dizer: mas você está louco, quem que te curou? Ele falou: eu não sei quem me curou, aleluia. Mas ele disse: levanta, pega a tua cama e anda, e eu estou curado para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, aleluia, Deus tem um negócio para a sua vida. Não deixa que ninguém impeça, não deixa que ninguém fale contra, não deixa que as pessoas façam você parar, não deixa
deixe que as pessoas façam você desistir. Ele disse: pega a tua cama e anda. Não importa o quanto você está esperando, pega a tua cama e anda de verdade. Aleluia. Não se importa com quem, não vai se importar com quem vai se encontrar pela frente e vai dizer para você: você acreditou naquela palavra de verdade, você confiou nisso de verdade. Sim, eu confiei, porque quem falou, aleluia, é Senhor do sábado. Aleluia, Ele é Senhor do sábado, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Não há nada que Ele não possa controlar. Essa é a igreja. Esse tipo de atitude começou a cair no coração da igreja. Sabe por quê? Porque não era mais judaísmo, mas também não era cristianismo, porque o cristianismo nem existia naquela época. Cristianismo é coisa de homem. Mas sabe o que era? Eles viviam Jesus. Aleluia. De que religião você é? Sou de Jesus. Aleluia. A quem você segue? Eu sigo Jesus. Aleluia. Oh, lebachure canta lamanai. Qual é o seu rabino? O meu rabino é Jesus. Aleluia. Qual é a ordem que você segue? Qual é a comunidade que você participa? Eu participo da comunidade de Jesus. Aleluia. Qual é a placa da sua igreja? Na minha igreja está escrito Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura, aquele que leva para o céu. Essa é a minha comunidade. Aleluia. Qual é os valores da sua comunidade? Valores da minha comunidade é pessoas, 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 pessoas e pessoas. Aleluia. A lei era mais importante do que as pessoas do judaísmo. Lei era mais importante do que as pessoas do judaísmo. E eu quero dizer para você aqui, que quando esse povo começou a andar, começou a espalhar, que para Jesus, aleluia, lei não era mais importante do que pessoas, eles ficaram impactados. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Pegaram ela no ato em que a lei de Moisés, coisas que os judeus respeitavam de cima e embaixo, coisas que os judeus quase que idolatravam, e eles pegaram essa mulher, e arrastaram ele até o rabi, e chegando até Jesus, eles disseram: olha Jesus, está vendo essa mulher aqui? A lei de Moisés, aquilo que nos importa, aquilo que nós damos o maior valor, aquilo que é importante para nós, aquilo que agrega valor às nossas vidas, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser morta. E o que é que o Senhor me diz disso? Aí a Bíblia diz que eles ficam à espera da resposta do mestre, mas o que eles não sabiam era que Jesus estava disposto a quebrar a lei por causa de vidas, que Ele estava disposto a mudar a história, o rumo da história por causa de vidas. A lei não é mais importante do que uma vida para Jesus. Aleluia. Se tiver que mudar, Ele muda. Se tiver que ter misericórdia, Ele tem. A Bíblia diz que, você conhece muito bem a história, e a Bíblia diz que Ele fica ali, e daqui a pouco Ele pergunta assim: ei, qual de vocês não tem pecado? Qual de vocês não merece a mesma coisa que essa mulher merece? Qual de vocês não estão na mesma condição que essa mulher está? Qual de vocês está com a roupa limpa, branca, ao ponto de poder jogar a primeira pedra? Isso é comunidade, irmão. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos e necessitamos da misericórdia do Eterno. Não tem bonito e nem feio, não tem rico nem pobre, não tem intelectual nem douto, todos precisamos da misericórdia de Deus. E ele diz para que ele diz: então pode jogar a primeira pedra. E ninguém jogou a primeira pedra.
e nem a última. Sabe por quê? Todos necessitavam da misericórdia de Deus. A mulher olhou para ele, como quem diz assim: e agora, Jesus? Ele olha para ela e diz assim: cadê os teus acusadores? Ela dá uma olhada e diz assim: Senhor, foi todos embora. Ele disse assim: você é mais importante para mim do que a lei. Vai e não peques mais. Isso, irmãos, isso mudou a história daquela cidade, isso mudou a história do mundo. Hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque uma pequena comunidade, que deixou de ser igreja, para ser comunidade fora do templo, aleluia, começaram a pregar aquilo que Jesus, aleluia, tem para nossas vidas, o perdão. Quantas vezes nós ficamos perguntando, como os apóstolos perguntaram: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele: 7 vezes, porque era a lei do judeu, perdoar somente 7 vezes. 7 vezes, mas ele disse assim: 70 vezes 7. Aí o camarada já pegou a calculadora, 70 vezes 7, Senhor, tenho que perdoar 490. Ele falou: você não entendeu nada. É para você perdoar e perdoar e perdoar e perdoar e perdoar e perdoar e continuar perdoando até que eu venha. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho nada com lei dos judeus, não tenho nada a ver com 70 vezes 7. Eu sou misericórdia eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a comunidade. Essa somos nós, onde a lei nunca será mais importante do que a vida. E o que Deus quer para mim e para a sua vida hoje, é que você seja um templo fora do templo. É que você seja essa igreja. Você seja parte dessa comunidade. Desta comunidade. Que vai lá fora. Contra tudo e contra todos. Nadando contra a maré. Lutando contra tudo e contra todos, para mostrar o valor que você agarinhou conhecendo a Cristo. Nós vimos várias ministrações aqui. A primeira ministração falou que ainda há esperança. O que essa comunidade deve fazer? Levar esperança. Hoje eu falei aqui na escola bíblica dominical, nós não estamos para levar uma palavra de crítica, para matar, nós estamos aqui como pacificadores, nós estamos aqui como misericordiosos, nós estamos aqui para servir ao Cristo. A segunda ministração que nós vimos, ela falou sobre uma igreja perseguida. Sabe, queridos, às vezes eu penso que nós precisamos ser perseguidos, porque às vezes a abastança nos faz ficar muito tranquilos. Amanhã eu faço. Mas tem um pessoal lá no Nepal que sofreu um terremoto, e milhares de pessoas morreram, e eles não estão numa festa como nós estamos agora. O pai está desesperado à procura do filho, a mãe desesperada com o filho morto no colo, correndo para cima e para baixo, não tem nem aonde enterrar. O filho desesperado atrás da mãe, com fome, com sede, porque ele não tem um copo de água potável para colocar na boca. E a gente chega no bebedouro da igreja, e olha para a igreja, e olha para o bebedouro e diz assim: por que o pastor não colocou um bebedouro de inox? Por que ele não comprou um copo com bordas de ouro? Por que eu chego na igreja e não tem cadeiras almofadadas? Cadê o ar-condicionado dessa igreja? Enquanto tem pessoas agora, sabe o que eles queriam? Eles queriam um plástico, uma lona preta,
de plástico, esse que a gente usa para pintar, para colocar no chão. Ele queria uma para poder colocar, para se proteger do sereno da noite. E a gente vai deitar na nossa cama e reclama do nosso colchão king size. Porque o vizinho comprou um que é ortopédico, que faz massagem, que não sei o que, mas o meu é só king size, com molas ensacadas, que faz não sei o que. Mas o meu não presta. Mas tem uma criança agora chorando, deitada num chão gelado, gritando pelo pai, gritando pela mãe, e talvez essa criança nunca mais verá o pai, nunca mais verá a mãe. E nós somos a igreja fora do templo, que nem lembramos disso, que quando passa na televisão a gente já muda logo de canal, porque a gente diz assim, isso aí está parecendo da Atena, não suporta essas coisas. Isso não é igreja fora do templo, não foi isso que Jesus falou. Jesus disse assim, como nós aprendemos ontem aqui com o pastor Flávio, Jesus disse assim, amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, para que você possa amar o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a igreja, que domingo que vem eu espero ela aqui, para nós sairmos aí fora e evangelizarmos. Pastor, mas aqui não precisa. Tem um povo carente chorando aí. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui, por favor. Mas antes eu quero ler algo para você. Pode tomar o lugar de vocês. Hoje eu estava meditando, pensando, e eu não posso deixar de fazer um apontamento aqui para a abertura que foi feita junto com as mulheres, pastora Cida. Eu não posso deixar de fazer um apontamento sobre isso, fazer um ponto nesse trabalho que foi feito junto com as mulheres. Eu louvo a Deus por Deus ter colocado no seu coração, porque eu sei que foi você que comandou tudo isso aí junto com as mulheres. Eu louvo a Deus por Deus ter colocado no seu coração, e sou sincero em dizer para você que fiquei até com um pouco de medo, quando você me disse que precisava da bandeira antiga da igreja. Eu disse, meu Deus, o que vão fazer? Será que vão tentar fazer um gato ali com aquela bandeira, colocar meio nova, meio velha? Eu falei, não, esse povo não vai fazer isso. Mas eu louvei a Deus, sabe quando? Quando pelo Espírito de Deus, que eu tenho certeza, através de oração e busca, Deus colocou o seu coração, de colocar uma de um lado, e outra de outro, porque hoje, aqui na restauração, chegou o tempo de mudança. Eu sei que foi isso que foi colocado no seu coração, e eu sei que foi isso que você entendeu. Chegou o tempo de sairmos de dentro do templo. Agora é a igreja com esse novo símbolo, com esse novo layout. Sabe por quê? Esse novo layout, eu gostaria que coloque aqui para mim, por gentileza. Esse novo layout, quando Deus colocou ele ao meu coração, é exatamente o que nós queremos. Colocar pessoas no nosso coração. E quando elas estiverem no nosso coração, nós vamos transportá-la para o coração de Deus. Você pode entender que uma parte do meu lado aqui, direito seria uma pessoa, metade homem, metade coração. Esse somos nós, essa é a nossa igreja, querendo colocar pessoas no coração de Deus. E essa é a igreja que vai além do templo. E eu quero ler para você algo aqui, para a gente encerrar, e a gente vai louvar ao Senhor. Missão e valores da Igreja Restauração e Vida. A Igreja Restauração e Vida é um sonho de Deus, e é o sonho de Deus, e o sonho de Deus é o nosso sonho. A Igreja Restauração e Vida é o nosso sonho, nós sonhamos o sonho de Deus. Somos construtores do sonho de Deus, Ele, o mestre, nós os trabalhadores,
Por isso, ficamos na dispensação do Mestre, com a certeza de que para onde Ele nos mandar, estaremos seguros em sua vontade, pois nós sonhamos o sonho de Deus. Deus sonhou um novo tempo, o tempo de repartir o pão. A Igreja Restauração em Vida, envolvida neste sonho, tira suas portas e anula suas paredes para acolher a todos que não aceitam a igreja e todos que não são aceitos pela igreja, lutando pela restauração da imagem de Deus em cada ser humano. Para isso, como igrejas, aceitamos o desafio de ir além do templo homem e do templo para o homem, quebrando muros, construindo pontes, sendo luz do mundo e sal da terra, levando a semente do Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, a toda criatura. Nosso sonho é que todos os jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres sonhem junto conosco o sonho de Deus, anunciando o reino de Deus a tempo, fora do templo e além do templo. Este é o sonho de Deus para a Igreja Restauração em Vida. Este é o meu sonho. Eu convido você, Igreja Restauração em Vida, para junto realizarmos esse sonho, uma igreja além do templo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que você ficasse em pé e nós vamos adorar o nome do Senhor.